Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Segredos do AdSense. Nós estamos entrando agora no módulo de conteúdo, um módulo muito importante, afinal de contas, o que é um site sem conteúdo? Na verdade, nós aprendemos no módulo passado sobre como criar o nosso site, passamos por várias etapas, desde a criação da base mesmo, até a criação do site em si, personalização da aparência do site, enfim, passamos por várias dicas relacionadas a isso, mas nada disso adianta se não tiver conteúdo. Na verdade, a pessoa entra no seu site, o que ela quer de fato é o conteúdo que você oferece, certo? Quando o usuário entra no seu site, alguém acessa o seu site, o que ele está mais interessado é no seu conteúdo. Todos os outros aspectos são muito importantes, mas o conteúdo é essencial, é o básico mesmo, para você ter um projeto de qualidade. É muito importante você investir no seu conteúdo. E nós vamos dar algumas dicas nesse módulo sobre criação de conteúdo, mas eu quero passar com vocês, primeiramente, algumas dicas relacionadas ao assunto antes de nós passarmos para a parte prática da criação de conteúdo em si. Vamos lá, algumas dicas que é muito importante você ter em mente quando o assunto é criação de conteúdo. Bom, a primeira dica, invista tempo no título, ok? Você vai criar um artigo, você vai criar um vídeo, você vai criar o que for. Você já entendeu como funciona o painel do WordPress. Você sabe que quando você vai publicar um artigo novo, tem um campo chamado título e você define ali o título daquele artigo. O título é muito importante, muito, muito importante. Hoje em dia as pessoas na internet, elas passam tempo em dezenas de lugares diferentes na internet, seja nos seus e-mails, Facebook, Twitter, YouTube ou qualquer outro ambiente online que elas passam. E a verdade é que onde quer que elas estejam, qualquer um desses ambientes, nós somos bombardeados por informações a todo tempo. Ok? E o seu artigo, o seu conteúdo vai estar competindo com dezenas, centenas de outros conteúdos, de outros artigos que estão à disposição dessa pessoa diariamente. Ok? E a pessoa tem a obrigação de escolher, hoje em dia nós sabemos que o tempo é muito corrido, a pessoa vai ter a obrigação de escolher qual desses conteúdos, desses milhares de conteúdos são expostos a ela, quais deles ela vai investir tempo, ela vai clicar, ela vai ler aquele conteúdo, e para que o seu conteúdo seja escolhido, seu conteúdo seja lido por essa pessoa, é importante que você tenha um título muito, muito, muito bem escrito. Por quê? Porque na maioria desses canais, a única coisa que a pessoa vê é o seu título, ok? O Twitter, a pessoa tem espaço para colocar 140 caracteres, cabe mal o título. Então a única coisa que a pessoa vai ver é o seu título, ou seja, ela tem que ser atraída pelo título. O e-mail também, e todos os outros canais, o que a pessoa tem contato, o que a pessoa visualiza é o seu título. Então é muito importante, o título tem que ser realmente relacionado ao conteúdo do artigo e ao interesse da pessoa, aquilo que a pessoa está precisando quando ela vai em busca daquele tipo de conteúdo. O seu título tem que mostrar para ela que o seu artigo vai realmente oferecer o que ela precisa. Ok? Então invista tempo pensando no seu título. Certo? Próxima dica, crie textos escaneáveis. Exatamente por essa falta de tempo e a quantidade enorme de informação que nós estamos sujeitos todos os minutos, um processo muito comum quando nós estamos diante de um artigo, diante de qualquer tipo de conteúdo, nós, antes de lermos esse conteúdo e começarmos a ler, nós escaneamos ele. É bem comum, você entra numa página e a primeira coisa que você faz é pegar a barra de rolagem, descer até o final da página, dar uma olhada no tamanho do texto, dar uma olhada em algumas coisas do texto para depois começar a ler. Né? Por quê? Você dá uma olhada. Se o texto for longo demais, você vai deixar ele salvo, você não vai ler naquela hora e depois provavelmente você vai esquecer. Enfim, se você cria textos que são escaneáveis, a pessoa desperta nela o interesse e ela tem a probabilidade muito maior de ler o seu conteúdo. O que seriam textos escaneáveis? Algumas coisas práticas. Utilize parágrafos. Não crie parágrafos muito longos. Crie parágrafos curtos, com espaço considerável entre cada parágrafo. Dê um enter mesmo aí no seu computador. Crie um espaço em branco entre os parágrafos bem definidos e não muito grandes, para que as pessoas possam escanear ali cada parágrafo.
Use muito subtítulos. As pessoas, às vezes, ela não lê o conteúdo como um todo, mas ela lê o subtítulo, e através do subtítulo ali daquele parágrafo, ela consegue saber o que está falando no parágrafo, ela consegue escanear o seu texto. Talvez ela não leia o texto todo na primeira passada, mas ela lê ali os subtítulos, e através dos subtítulos ela percebe que o conteúdo é interessante, realmente fala sobre coisas que ela tem interesse, e aí ela vai ler o seu artigo. Outra coisa seria a utilização de imagens. Texto só um artigo só com texto é muito cansativo. Utiliza imagens que, em alguns momentos, elas vão ilustrar o que você está falando no texto, e a pessoa, através, na hora que ela vai dar aquela escaneada inicial, ela vai ver as imagens, ela vai saber um pouco do que o seu texto está falando, do que o seu artigo está falando. Então, se você juntar tudo isso, criar um texto com os parágrafos bem definidos, usando subtítulos para dividir o seu artigo como um todo, e utilizar imagens para ilustrar alguns desses, não imagens demais, né? Você não vai colocar imagem todo qualquer parágrafo. Você vai usar uma imagem ali no meio, uma imagem no final, uma imagem no início, talvez alguma coisa assim, para ilustrar um pouco o seu conteúdo, o que você está falando. Isso é muito importante, e você pode até comparar. Quando você criar o seu site, cria um exemplo de texto normal, como se fosse um artigo acadêmico, só com texto, e cria um texto, um artigo escaneável, com todas essas dicas que nós demos. Você vai ver que o tempo de permanência do usuário, o tempo de permanência da pessoa dentro do seu artigo, ele é muito maior. Você vai ver que os artigos mais acessados, mais compartilhados, vão ser os artigos que são feitos com essas técnicas, ok? Então pensa nisso, isso é muito importante. Próxima dica, vá direto ao ponto. Exatamente, mais uma vez nós estamos batendo na tecla da falta de tempo e do excesso de informação que nós temos. Se você pega ali o seu início do texto, você tem 2, 3 parágrafos só para introduzir o seu assunto, e se na introdução você fica contando história e falando de piadas e tudo mais, você cansa a pessoa, ok? A introdução ela é muito importante, você interagir com o usuário naquele momento é muito importante, fazer uma piada, brincar, criar algum contexto ali na introdução é importante, mas não deixe 4 parágrafos para fazer isso, ok? Brinca um pouco, tenta entreter o usuário, mas já no primeiro parágrafo mostra para ele o que o seu artigo é, sobre o que você vai falar, porque se no primeiro parágrafo a pessoa não encontrar informação útil sobre o que ela vai encontrar naquele artigo, ela dificilmente vai continuar lendo o artigo. Aquele primeiro parágrafo é muito importante para ganhar a atenção da pessoa e fazer com que ela continue lendo todo o seu texto, ok? Próxima dica, não peque pelo muito nem pelo pouco. Muita gente que pensa, esse artigo aqui tá muito pequeno, né? Tá muito pequeno, deixa eu encher ele mais aqui para ficar maior. É o famoso encher linguiça, né? Você já falou o que você tinha de falar, mas como o artigo ficou pequeno, você vai lá e escreve mais 3 parágrafos enrolando a pessoa, e isso não é bom, ok? Não é bom. E da mesma forma, às vezes você pensa que o artigo está ficando grande demais e começa a cortar algumas partes que eram importantes para a pessoa, partes que eram muito importantes no seu artigo, textos ou trechos do seu artigo que realmente eram úteis, você corta simplesmente para diminuir o texto. Não faça isso. O que a pessoa quer é a resposta para o problema dela. Se para solucionar o problema da pessoa, se para responder uma dúvida dela, se para entregar para ela o conteúdo que ela precisa, você tem que escrever um artigo de 2 páginas, escreva um artigo de 2 páginas. Agora, se para entregar o conteúdo para a pessoa você precisa simplesmente de 1 ou 2 parágrafos, não precisa de achar que o texto grande vai resolver o problema. O que a pessoa precisa é uma informação simples, e você tem que ser simples. Porque se para entregar para a pessoa uma informação simples, você escreve um artigo de 1000 palavras, você não está entregando para a pessoa o que ela quer, ok? Então entrega exatamente o que o usuário quer. Se o usuário está interessado em uma coisa que você consegue passar para ele de forma prática, com qualidade, em poucas palavras, faça isso. Agora, se o assunto exige realmente que você detalhe e seja mais específico, aprofunde mais no assunto e crie um artigo maior, faça isso, ok? Não peque pelo pouco, mas também não peque pelo excesso. Próxima dica, leia, releia e revise os seus textos. Isso é muito, muito importante. Nós, quando escrevemos o nosso texto, nós temos mania de escrever muito rápido, e depois nós vamos reler o nosso texto e fazemos uma revisão rápida depois que nós escrevemos, e a nossa tendência, como nós escrevemos, nós não vamos ler com toda a atenção, nós vamos
passar, escanear também o nosso texto para ver se está tudo certo, mas a questão é, você tem que reler e revisar, ler mesmo como se fosse a primeira vez que você estivesse lendo, palavra por palavra, para tentar encontrar qualquer erro, porque erros ortográficos tiram muito a autoridade do seu texto. Talvez você esteja falando alguma coisa realmente útil, uma coisa verdadeira, que possa acrescentar muito para a pessoa, mas no primeiro, no segundo parágrafo, você comete um erro terrível de português, alguma coisa que talvez uma digitação errada, mas que criou ali uma sensação de um erro de português, você perde muita autoridade dentro daquele texto, ok? Isso é muito importante. Revise sempre os seus textos, ok? E, por último, organize o seu conteúdo de forma simples. Ok? O WordPress ele te fornece ferramentas muito boas e recursos muito bons para organizar o seu conteúdo de forma simples. Ok? Nós temos lá dentro do painel do WordPress, quando você vai criar um artigo, você tem a opção de organizar esse artigo por categorias e por tags. Quando quando nós falamos no módulo anterior sobre a criação do site, nós explicamos isso de forma simples, né? Ou simplesmente a existência do recurso. Nós falamos da existência dos recursos de agrupar por categoria e por tag. E eu quero falar agora um pouco mais de detalhes sobre isso, porque é muito importante. O usuário, quando ele navega no seu site, ele tem que ter facilidade para achar o que ele procura. Imagina que o usuário caiu na página principal do seu site, alguém indicou, ou ele, sei lá, recebeu um anúncio seu, uma publicidade que você fez do seu site, ou enfim, ele chegou ao seu site de alguma forma e ele quer navegar no seu site, ele quer interagir com o seu site, consumir aquilo que você produz no seu site, o seu conteúdo, ler. E se ele não consegue navegar no seu site com facilidade, encontrar o conteúdo com facilidade, isso é um grande problema. O usuário não volta mais e você provavelmente não vai ter bons resultados com o seu site. Organizar o seu conteúdo de forma simples é muito importante. Para isso você tem as tags, as categorias do WordPress. Um bom exemplo de como usar as tags, eu normalmente utilizo para agrupar os posts por alguma coisa que eles têm em comum, ok? Vamos imaginar um site onde eu fale sobre TVs, ok? Meu site é de review, eu faço avaliações de TVs. Eu testo os produtos e falo o que eu achei, dou a minha nota, e é um review mesmo, a minha avaliação de TVs. E aí, uma forma de organizar esse conteúdo é por marcas, ok? Eu vou organizar os meus artigos por categoria, de forma que cada categoria seja uma marca. Então eu vou ter uma categoria no meu WordPress que vai chamar Sony, outra categoria vai chamar Samsung, outra categoria vai chamar Philips, outra categoria vai chamar CCE, enfim. Nem sei se CCE fabrica televisores, mas enfim, você vai ter uma categoria para cada marca. E aí, por exemplo, todo artigo que você for escrever que seja uma televisão da Sony, você vai marcar a categoria da Sony e vai colocar esse artigo dentro da categoria da Sony. E aí, quando a pessoa for navegar no seu site, você pode listar na barra lateral do seu site ou em qualquer outro lugar as suas categorias. E a pessoa pode clicar. Por exemplo, a pessoa está querendo comprar uma televisão da Sony e ela não sabe muito bem qual que é se é bom, se a televisão é boa ou não. Então ela vai lá na categoria da Sony e lá ela vai achar os artigos das televisões da Sony. Com certeza ela vai achar o artigo da televisão que ela quer. Agora, se você não agrupa isso de forma inteligente, de forma bem organizada e simples, a pessoa vai ficar rodando o seu site inteiro durante meia hora para achar o conteúdo que ela quer até que ela vá desistir. Provavelmente ela não vai chegar a meia hora porque ela vai desistir bem antes. Então agrupa sim, ok? Uma forma bem simples. E aí uma outra forma e aí a utilização das tags, nesse exemplo, poderia ser no sentido, vamos supor que a pessoa quer uma televisão, mas na verdade ela não está interessada simplesmente numa marca específica. Ela não quer uma televisão da Sony ou da Samsung. Ela quer simplesmente uma televisão de 32 polegadas. Então, quando você escrever o seu artigo, lá, avaliando a televisão da Samsung, por exemplo, você vai selecionar a categoria Samsung e ela vai agora fazer parte da categoria Samsung. Mas essa televisão ela é uma LED de 42 polegadas. E aí o que você pode fazer? Você pode utilizar as tags para marcar isso. As tags você marca que é uma televisão LED de 42 polegadas. E aí lá no seu site, se a pessoa quiser, ela não precisa simplesmente entrar nas categorias de marca. Ela pode ir, por exemplo, na tag 32 polegadas e aí vai listar todos os artigos seus que utilizem aquela tag 42 polegadas ou 32 polegadas. E aí vai listar independente de marca. Aí o agrupamento já vai ser agora por
tag 32 polegadas. E aí vai aparecer televisores de 32 polegadas de todas as marcas que você escrever. Se você criou uma tag lá, TV de LED, TV de LCD, TV de plasma, a pessoa clica lá na tag TV de LED, vai listar todos os artigos que você tem sobre TV de LED. Então, é como se você usasse os dois para agrupar de forma diferente os seus artigos. Ok? Eu poderia fazer um site automotivo, por exemplo, e as minhas categorias seriam as marcas também, Fiat, Volks, enfim, e Chevrolet, e aí eu vou fazendo as categorias e aí vou escrever sobre os carros, e aí cada carro de uma categoria eu escolho a categoria da marca dele. Mas eu poderia colocar uma tag, por exemplo, sobre cor, em cor, ou poderia colocar uma tag mais útil, 2 portas, 4 portas, motor 1.0, 1.5, 1.4, 1.2, enfim, eu uso as tags para criar outros tipos de agrupamento. E a categoria são os meus agrupamentos principais. Então o WordPress te fornece isso de forma muito simples. Dentro da tela de criação de artigo, nós já passamos por isso no módulo de criação do site. É só você marcar uma categoria, escolher uma tag, digitar uma tag, e simples assim você publica seu artigo, o WordPress já faz tudo. Se a pessoa clicar lá depois dentro do seu site, na listagem de tags, ela clica lá em alguma tag, o WordPress já vai pegar de forma muito simples, sem você precisar de fazer nada, todos os artigos daquela tag e lista para a pessoa. Se a pessoa clicar no nome de uma categoria, ela entra naquela categoria, o WordPress lista para ela todos os artigos daquela categoria de forma muito simples. O recurso está disponível para você e é muito, muito, muito importante, ok? Então, quando você for pensar em conteúdo, quando você for pensar em criar conteúdo para o seu site, seja ele de todas as formas, seja vídeo, seja áudio, seja texto, seja o que for, pensa em todos esses aspectos, ok? Talvez não dá para seguir essa dica em todas elas. Vamos pensar em conteúdo escaneável, né? Talvez não dê para você seguir todas as dicas do conteúdo escaneável num vídeo, mas ainda assim dá para você pensar. Bom, conteúdo escaneável é um vídeo, a pessoa não vai ver o vídeo todo escaneando ele. Então já coloca no início do vídeo um primeiro momento ali já no início do vídeo falando, por exemplo, olha, nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, isso, isso e isso. E já coloca um minuto. No minuto tal nós vamos falar sobre isso. No minuto tal do vídeo nós vamos começar a falar sobre isso. E se a pessoa quiser pular para o tempo do vídeo e ver só a parte que interessa para ela, ela consegue. Enfim, utilize essas técnicas, seja qual for o tipo de conteúdo que você for publicar no seu site, utilize o máximo de técnicas que for possível, ok? E isso vai garantir com certeza um site de extrema qualidade, um site muito bem feito e que vai fidelizar com certeza e conquistar autoridade e relevância dentro do seu segmento de mercado, ok? Então essas são as nossas dicas para conteúdo. E espero que você realmente aplique todas elas no seu projeto. E no próximo vídeo desse módulo nós vamos ver como criar uma verdadeira fábrica de conteúdo para o seu site, ok? Nós falamos agora da qualidade, nós vamos falar da quantidade, ok? Como criar volume, verdadeira fábrica de conteúdo para o seu site. Então nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.